Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Máquinas Elétricas para os cursos técnicos de Mecatrônica e Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir a operação da máquina de corrente contínua como gerador. Esta aula vai ser dividida em duas partes e esta é a parte 1, onde iremos discutir a ligação independente e a ligação shunt da máquina de corrente contínua. Na parte 2 da nossa aula, discutiremos a ligação composta e a ligação série. Então vamos nessa. Em relação à ligação independente, pessoal, lembrando que a gente está discutindo o funcionamento da máquina de corrente contínua como gerador. Portanto, a armadura da nossa máquina ela vai gerar uma tensão que vai ser conectada a uma carga. Tá? Então esses aqui são os terminais da nossa máquina. E isso aqui representa a nossa carga que está conectada ao gerador. Tá? O nosso circuito de campo ele é alimentado por uma tensão VF que não tem nada a ver com a tensão interna gerada pela máquina. É como se a gente tivesse uma bateria ou uma outra fonte de tensão que gerasse tensão no nosso circuito de campo. Tá? Neste caso, para este circuito aqui, nós podemos deduzir algumas equações. Tá? A primeira equação aqui ela está associada ao circuito de campo. Ela fala que a tensão que a gente aplica no circuito de campo é a resistência total do circuito de campo multiplicado pela corrente que circula no circuito de campo. Essa resistência total RF, se a gente olhar para esse circuito, ela vai ser um resistor equivalente, na verdade, que contempla a resistência externa inserida mais a resistência interna do circuito de campo. Essa resistência externa ela serve para controlar a corrente de campo da nossa máquina. A gente vai perceber que isso permite controlar a tensão de saída da nossa máquina, visto que o EA, se a gente lembrar, ele é um KA, fluxo vezes a velocidade. Legal, né? Essa equação aqui é uma equação que ela sai do circuito de armadura, então a nossa armadura é conectada à carga. Essa resistência RA, ela pode incluir a resistência interna da armadura, a resistência das escovas, a resistência do enrolamento de interpolo e a resistência do enrolamento compensador, se existir. Tá? Então, vai contemplar essa resistência RA. Muito bem. A nossa tensão EA ela é igual a KA fluxo vezes a velocidade. Essa equação aqui basicamente é uma lei das malhas, né? Então, essa tensão é igual à queda de tensão nessa resistência mais a tensão terminal. Né? E também a tensão terminal é a corrente de saída, que é a própria corrente de armadura, vezes a resistência de carga. Então, essas seriam as equações que a gente consegue deduzir. E a característica da tensão de saída da nossa máquina é que a tensão de saída é igual à tensão interna, né, a tensão induzida na armadura da nossa máquina, menos a queda de tensão na resistência de armadura. Legal, né? E o que isso sugere para a gente, então, né? Se a gente pensar que a nossa corrente de campo aqui ela é constante, ou seja, eu apliquei aqui uma tensão VF e deixei aquela corrente ali de campo constante, a gente espera que a nossa tensão induzida interna na armadura seja igual a uma constante. Se a máquina primária que está girando a nossa máquina de corrente contínua, poderia ser uma turbina a gás, poderia ser uma turbina hidráulica, poderia ser alguém pedalando numa bicicleta, poderia ser o motor do seu veículo, tá? Vai trabalhar com essa máquina na velocidade constante. Então a gente está assumindo que se a velocidade é constante e o fluxo é constante, a tensão interna ali induzida, né, a força eletromotriz ali induzida, ela é constante. Dessa forma, se a gente pegar a tensão terminal, nós vamos ter um gráfico que é uma reta. Basicamente é o VT, ele é o EA, menos o RA. Para a corrente zero, ou seja, nós estamos fazendo um gráfico da corrente terminal para a tensão terminal. Para a corrente zero, a tensão de saída é igual, o VT é igual ao EA, porque a queda de tensão aqui é desprezível. À medida que a gente aumenta a corrente, a distância entre essas curvas aumenta, visto que a distância entre essas curvas ela é a própria a queda de tensão na resistência de armadura. Aqui nós temos uma outra curva que foi inserida aqui, que é a curva de resistência de carga. O que essa curva fala? Fala que a tensão terminal é a resistência vezes a corrente. Então, esse gráfico também dá uma reta que passa pela origem. Esse ponto de interseção é o ponto aonde a máquina vai operar.
Então, a gente espera que, para esse valor de resistência de carga, a gente tenha esse valor de tensão. Se a gente mudar a resistência de carga, tá? Nesse caso aqui, a gente aumentou a resistência de carga, a nossa corrente diminui, claramente. E como a corrente diminuiu, a queda de tensão RA e A diminui. E, consequentemente, nós temos mais tensão terminal. Então, esse gráfico mostra, basicamente, que a tensão terminal cai à medida que a corrente aumenta. Isso é esperado porque a queda de tensão nessa resistência aumenta com a corrente. Até aí nada novo, né, pessoal? Só que a gente tem que lembrar da tal da reação de armadura, né? Quando a gente tem aquele fluxo, né, gerado pelo circuito de armadura, isso gera uma distorção do fluxo dentro da máquina e resulta naquele enfraquecimento de campo que nós temos aqui na nossa máquina. Devido à existência do enfraquecimento de campo, o que acontece? Em vez da tensão EA ser constante, se a gente lembrar, né, o EA é KA fluxo vezes a velocidade. A velocidade está constante. Esse cara é constante. Isso aqui depende só de aspectos construtivos. Só que o fluxo ele é afetado pelo enfraquecimento. E à medida que a corrente aumenta, o enfraquecimento se torna mais evidente. Então, ao invés de a gente ter aquela relação linear, tá, que a gente observou antes, na verdade a gente vai ter uma queda de tensão ainda maior, tá? Causada pela reação de armadura. E, em vez do nosso sistema operar nesse ponto, ele vai operar aqui agora. Qual que é o problema ou a desvantagem disso aqui, pessoal? A gente projeta um sistema, né, de geração de energia, por exemplo, para ter 100 volts na saída, mas como tem esse efeito de queda de tensão ou de reação de armadura, a gente vai ter só 80 volts quando a gente drenar uma corrente muito elevada. Aqui é mais ou menos aquela mesma ideia, né? Quando você liga uma carga que drena uma corrente muito alta, a gente percebe que a iluminação ela diminui um pouco, tá? E isso está associado a uma queda de tensão. Aqui é o mesmo princípio, só que é uma queda de tensão dentro da máquina. Então, é uma queda de tensão na resistência de armadura e uma queda de tensão associada ao enfraquecimento de campo. Então, na verdade, a tensão de armadura, a tensão induzida na armadura não fica constante. Ela cai um pouquinho com a corrente e, consequentemente, a gente tem essa característica aí. Muito bom. Agora vamos para outra ligação, que é a ligação shunt, tá? A ligação shunt, pessoal, ela também é conhecida, tá? Quando a gente liga uma máquina CC, um gerador CC em shunt, também é conhecido como gerador CC autoexcitado. Como é que funciona esse negócio? A gente liga o circuito de campo da máquina em paralelo com o circuito de armadura. E o que vai acontecer aqui nesse caso? Nós vamos ter algumas relações um pouco diferentes aqui, tá? Nesse caso, né, a nossa tensão terminal, ela também vai ser conectada numa carga aqui, né? RL. Então, a relação da tensão terminal com a corrente terminal mantém-se. Só que agora a corrente terminal, que é a corrente que vem para cá, ela não é a corrente de armadura. Na verdade, ela é a corrente de armadura menos a parcela de corrente que vai ir para o circuito de campo. Estou aplicando a lei dos nós aqui, né? Então, nós teremos que a corrente de armadura será a corrente terminal menos a corrente de campo. Essa relação se mantém, é fundamental da máquina de corrente contínua. E essa relação também se mantém, porque eu posso ver a tensão terminal olhando para a tensão interna da armadura. Tá? Qual que é o princípio aqui? Eu coloco essa máquina para girar, tá? Se induzir tensão aqui, a gente vai ter uma corrente que vai circular pelo circuito de campo e isso sustenta o fluxo magnético dentro da máquina. Então, olha que legal. A própria corrente de armadura vai ter uma parcela dela que vai circular naquela bobina de campo, tá? E a interação entre essas duas parcelas da mesma corrente, tá? Na verdade, o todo como uma parcela dessa corrente, vai gerar conjugado. Olha que interessante. Né?
E qual que é a vantagem da gente ligar a máquina em shunt? A gente não precisa daquela bateria adicional. Porque pensa, você está projetando um gerador, então a priori você não tem energia disponível. Da onde você vai tirar energia para alimentar o campo de forma independente? Por esse motivo, essa geração shunt ela se tornou muito popular, pessoal. Então, em diversas aplicações de geradores de corrente contínua, inclusive a gente vai ver que em sistemas de corrente contínua, quando a eletricidade era transmitida em corrente contínua, né, a distribuição, utilizavam-se muitas máquinas shunt, tá? Ou autoexcitadas. Ok. Mas uma pergunta boa que pode surgir aqui é o seguinte: como que esse gerador entra em operação? E de onde que vem essa pergunta, né? Basicamente, para ter tensão tem que ter fluxo. Mas na ligação shunt, para ter fluxo, tem que ter tensão. Lembra, né, que o fluxo, né, querendo ou não, em certo nível, ele é uma função, né, da corrente de campo. Só que nesse caso, a corrente de campo é uma função da tensão de armadura. Só que a tensão de armadura é uma função do fluxo. Então, surge aquela questão ali, né, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Parece um cachorro correndo atrás da cauda. E é interessante tentar pensar como que se inicia, então, né? Porque a partir do momento que aqui tem tensão, com certeza que vai ter corrente. Mas como que a máquina inicia, né? Como que o gerador parte? Como que ele começa a produzir tensão? Então é bem interessante, pessoal. Primeiramente, a gente tem uma máquina primária que vai girar, né, a nossa máquina de corrente contínua. Muito interessante. Nós vamos assumir aqui, né, numa concepção bem simples, tá? Que a resistência de armadura ele é muito menor que a resistência de campo. Tá? Então, estou considerando que essa resistência total aqui é muito maior que a resistência de armadura. Na verdade, isso é uma consideração prática bem razoável, né? A armadura é projetada para ter a menor resistência possível, porque a corrente aqui é grande. E o circuito de campo, na verdade, ele tem muitas espiras. Então, para gerar a mesma força magnetomotriz, né, se é NI, se a gente usa um grande número de espiras, eu posso usar pouquinha corrente no circuito de campo, que funciona muito bem. Então, o circuito de campo, geralmente, ele tem um fio fino e muitas espiras. Circuito de armadura, menos espiras e de fio com maior bitona. Ok. Dessa forma, olha que interessante aqui. Nós temos a curva de magnetização da nossa máquina de corrente contínua. Essa curva de magnetização, a gente já apresentou ela para vocês nas aulas anteriores. Tá? Esse processo que eu vou apresentar aqui para vocês agora, ele é denominado escorvamento, tá? Que ele é o princípio de partida da máquina CC Shunt. Tá? Esse processo, pessoal, ele vai depender intimamente do magnetismo residual. Tá? O que é o magnetismo residual? É aquele pequeno magnetismo que fica, né, dentro do material, aquela pequena densidade de fluxo que tem ali dentro, mesmo se você não aplicar corrente nenhuma no circuito. Né? A gente discutiu que, na verdade, se esse magnetismo residual é muito grande, a gente pode ter um laço de esterese muito grande, então não era uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo ele permite que a nossa máquina ela consiga entrar em funcionamento, a máquina shunt. Então vamos nessa. Se existe um magnetismo residual, mesmo que não exista corrente de campo, nós teremos um pequeno fluxo. Esse pequeno fluxo vai fazer com que tenha uma pequena tensão de armadura. Tá? Essa pequena tensão de armadura vai fazer com que circule uma pequena corrente de campo. Se o campo estiver ligado com a polaridade correta, né, para o funcionamento dessa topologia, esse campo que vai aparecer vai intensificar o fluxo. Na hora que intensifica o fluxo, aumenta a tensão. Na hora que aumenta a tensão, aumenta a corrente. Aumenta o fluxo, aumenta a tensão, aumenta a corrente. E a gente tem um processo que vai caminhando, né, evoluindo, no sentido de aumentar a tensão gerada pela nossa máquina. Isso vai até o fim do mundo? Não. Na verdade, né, aqui a gente tem uma curva, né, que define a razão. Aqui seria um gráfico, né, primeiro. Esse gráfico em vermelho é a curva de magnetização, é a razão da tensão de armadura com a corrente de campo. A gente também tem um gráfico, né, que relaciona, né,
A tensão terminal, que eu estou assumindo ser igual ao EA, então eu estou assumindo que o EA é aproximadamente o VT, ou seja, estou considerando que a resistência de armadura é muito pequena. Tá? E aí, dessa forma, né, nós teremos um gráfico que relaciona o VT e a corrente de campo. Na verdade, seria, né, VT é a resistência total do circuito de campo vezes a corrente de campo. O gráfico dá uma reta. Então, esse gráfico é muito interessante porque olha o que ele mostra para a gente. Nós temos uma pequena corrente de armadura, tensão induzida na armadura pelo magnetismo residual. Isso induz uma pequena corrente. Essa corrente aumenta a tensão gerada, porque ela aumenta o fluxo. Isso aumenta a corrente de campo. Por sua vez, isso aumenta a tensão, que aumenta a corrente. Tensão, corrente, tensão, corrente. Até quando? Não vai até o fim do mundo. Até que a gente atinja o ponto de interseção da curva de magnetização e a curva característica do circuito de campo. Na verdade, essa inclinação, esse ângulo aqui, ele está relacionado com a resistência, né? Quanto maior a resistência, mais íngreme vai ser essa reta. Quanto menor a resistência, menos inclinada ela vai ser. Então, essa é a ideia do escorvamento da nossa máquina de corrente contínua shunt. Então, o magnetismo residual é que inicia o processo. Tá? E, se o circuito de campo estiver ligado com polaridade correta, nossa máquina vai conseguir desenvolver essa tensão. Existe um detalhe, né? Como eu disse, existe, né, um valor de resistência total de campo, que seria a soma desses dois caras, né? Só que tem um problema. Se essa resistência de campo for muito grande, tá? Olha o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que a reta de carga, tá? Ela vai coincidir com a curva de magnetização da máquina. Nesse caso, a gente tem uma condição de operação bastante interessante, que a máquina poderia operar em qualquer um desses pontos aqui. Na prática, o que acontece é que o gerador não consegue manter a tensão, tá? Então, a gente vai ver essa tensão variando, tá? Ele não vai conseguir manter, né, a tensão nos seus terminais. E se a gente aumentar ainda mais a resistência, ou seja, deixar a reta ainda mais íngreme, a gente vai ter uma interseção aqui embaixo. E, consequentemente, o nosso gerador vai continuar com a tensão baixinha. Então, na verdade, existe uma condição, né, para que o gerador shunt consiga ter uma tensão elevada nos seus terminais, ou seja, ele consiga partir corretamente. E essa condição está associada ao valor crítico dessa resistência de campo. Tá? Então, isso é bastante interessante. Aí, é uma característica única da máquina de corrente contínua shunt. Portanto, a gente tem 3 condições necessárias para a partida de uma máquina de corrente contínua shunt ligada como gerador. Primeiro, tem que existir magnetismo residual. Sem ele, a gente não tem o pontapé inicial. Então, a gente precisa dele. Segundo, o magnetismo residual vai ter que estar na mesma direção do fluxo gerado pelo circuito de campo. Porque, caso contrário, a gente não vai ter esse efeito de aumento da tensão. Na verdade, a tensão vai diminuir e ela poderia ir até bem perto de zero. Tá? Então, nesse caso, o gerador não vai conseguir partir. E, além disso, para terminar, a resistência do circuito de campo ela deve ser menor que um valor crítico. Se isso não acontecer, a gente não vai escorvar até um valor de tensão alto. Tá? Se você colocar um valor exatamente igual à resistência crítica, que é bem difícil de fazer na prática, você vai ter uma operação instável, e se você usar um valor maior, o gerador não vai partir. Tá? Então, é uma característica que a gente também tem que prestar atenção. Tá? Uma dúvida que pode surgir é, e se a máquina não tiver o magnetismo residual? Se ela perder ele? Por exemplo, se a gente ligar o circuito de campo ao contrário, tá? Ou se realmente não tiver nenhum magnetismo residual, passou um tempo muito grande, né? Existem alguns estudos que provam que mostram, né, que o magnetismo residual ele dura durante meses, né? Mas se essa máquina ficar muitos meses, né, mais que 6 meses ali sem funcionar, a gente pode ter uma diminuição muito grande do magnetismo residual que não vai permitir aí que essa máquina continue funcionando. Nesse caso, pessoal, a coisa mais simples para fazer
é ligar essa máquina de forma independente. Porque quando a gente liga ela de forma independente, a gente magnetiza o circuito de campo. Então você chegaria com a bateria lá, ligaria lá no circuito de campo do seu gerador, ele já teria um magnetismo residual, você liga ele de novo na forma shunt e ele vai conseguir partir corretamente. Então, caso a máquina perca o magnetismo residual, você ainda tem a opção de magnetizar o circuito de campo, você só precisa de uma fonte ou de uma bateria para isso, né? Excelente. E como que seria, né, o gráfico da tensão terminal, né, do gerador, né, shunt, tá? Para fazer isso, tá, a gente vai ter que perceber uma característica muito interessante aqui, tá? Que característica é essa? Essa curva aqui é a curva de magnetização do nosso gerador. Então, ela nos dá o valor de EA. Tá? Essa reta aqui, ela nos dá a informação da curva do circuito de campo. Né? A diferença entre essas duas tensões, ou seja, a diferença entre essa tensão e essa tensão, é a própria queda de tensão na resistência de armadura. Então, a distância entre essas duas curvas vai sempre nos dar a queda de tensão da resistência de armadura. Por que isso é importante? Porque o VT ela é sempre igual ao EA menos RA. Então, pessoal, se a gente subtrair essa curva essa curva no caso, ou a curva de magnetização, tá? E a reta de carga do circuito de campo, a gente vai chegar numa característica parecida com essa. Então, a gente tem uma tensão terminal, essa tensão começa a cair, porque essa distância aqui começa a aumentar. Chega um ponto que a gente atinge uma distância máxima, tá? Então, a gente chega nesse ponto aqui, tá? Essa queda de tensão máxima corresponde a uma máxima corrente que o gerador shunt é capaz de fornecer. E se você continuar, né, tentando, né, reduzir, por exemplo, o valor da carga, a gente vai acabar chegando num valor aqui, que é a situação de curto-circuito do gerador. Tá? Então, essa seria a característica de tensão que a gente tem de uma máquina shunt, tá? Essa seria a característica final que nós teríamos, tá? Ela é uma característica que ela cai mais, tá, do que se a gente tivesse uma máquina com estação independente, tá? Então, é uma característica interessante aí da nossa máquina shunt, ok? Note, né, que essa máquina ela também tem aquele problema que à medida que a gente aumenta a corrente de carga, né, ou seja, a gente diminui a resistência que a gente está ligando aqui, inevitavelmente a gente está caindo a tensão da nossa máquina. Ok, e quais que são as limitações dessas duas topologias, então, de geradores que nós estudamos, tá? Primeiro, reação de armadura, ela provoca uma queda de tensão no gerador, né? Isso acontece tanto no gerador shunt quanto no gerador independente. Isso piora a regulação de tensão do gerador. Então, por exemplo, em vez de você ter uma tensão constante de 100 volts, ela pode variar de 100 a 80, por exemplo. Tá? Então, você não tem uma boa regulação de tensão desse sistema. Tá? O que você pode fazer, né, é tentar ajustar ou a corrente de campo ou a velocidade em tempo real, de forma a tentar regular, né, essa tensão que está sendo gerada. Então, se a tensão está caindo de 100 para 80, na hora que a corrente começa a subir muito de armadura, a gente pode aumentar um pouco a estação de campo, né, e talvez a gente consiga recuperar um pouco a tensão. Só que aí você aumenta a complexidade. Esse que é o problema. Você tem que arrumar um jeito ou de variar a velocidade da máquina primária ou de variar a corrente de campo da máquina CC. Certo? A gente vai perceber que tem uma solução alternativa que ela tenta resolver em parte esse problema da queda de tensão, tanto da reação de armadura aí, quanto essa queda de tensão brusca que tem ali nas máquinas shunt, tá? E a solução vai ser a utilização da ligação composta, tá? Para saber mais sobre a ligação composta, vejo vocês
próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção.